Eu fiz uma análise. Eu vou compartilhar com vocês um pensamento. Só vou colocar mais rápido pra gente. A gente não tem muito tempo. Hã? A gente não tem muito tempo, eu vou colocar em 2 vezes. Tá. 1.5. Tá bom. De hoje que eu tava pensando. Olha que garboso esse menino. Quando a gente tá falando de bolsonarismo, sempre vem aquela discussão de quem deveria representar a direita. Hoje a gente viu mais uma vez o bolsonarismo demonstrar uma força muito grande nas manifestações, né? Teve muita mobilização. E vamos falar a verdade, é uma mobilização grande. Hoje, depois do 8 de janeiro, de todo o trabalho feito pela oposição, a oposição ao Bolsonaro, no caso, e aos bolsonaristas, pra enfraquecer o apoio e pra fazer com que eles tivessem medo de se manifestar, depois de tudo isso, uma manifestação forte como a de hoje, é uma demonstração de força realmente grande, tá? De força, de engajamento, de adesão. Então, o que a manifestação de hoje mostra? Que o bolsonarismo segue firme e forte, talvez mais forte do que nunca. Se a gente considerar que em 2022 o Bolsonaro teve uma votação maior do que em 2018 e que hoje, depois de toda a perseguição e tal, né, enfim, não é perseguição porque é justo o que estão fazendo contra ele, né? Essa pode ser a sua opinião, mas claramente existe uma perseguição política contra o cara que eles não querem que ele continue sendo uma ameaça. Então, mesmo com todo esse trabalho pra tentar desgastar a imagem dele, perseguir, tirar direito político, até prender, o que se vê é que talvez ele esteja ainda mais forte depois de tudo isso. E pra mim é o grupo político mais forte e engajado da atualidade no Brasil. Eu não acho que exista qualquer outro grupo que hoje faça uma convocação como essa, vão pras ruas pra demonstrar nossa força, pra simplesmente se manifestar a favor desse grupo. Eu não acho que exista outro grupo que faça isso e consiga colocar tanta gente nas ruas que nem o bolsonarismo consegue. O MBL não consegue, o PT não consegue, sabe, os psolistas, os identitários, os progressistas não conseguem, nenhum grupo consegue. Não tem um grupo que coloque tanta gente assim, que mobilize tanta gente. E aí vem aquela clássica questão, né? Pô, então o que isso significa? No fim das contas, não estão conseguindo enfraquecer o bolsonarismo. O MBL falou o que sobre essa manifestação? Eu não vi também, não sei, não cheguei a ver ainda o que eles falaram. Talvez, nem sei se eles já falaram, talvez eles vão falar amanhã. O que pra mim tá muito claro é que, independente do Bolsonaro estar elegível ou não, ou do Bolsonaro estar preso ou não, o bolsonarismo é a grande força política da direita. Ah, mas o bolsonarismo não é de direita. Assim, independente disso, sabe? Porque eu acho que não é útil pra discussão agora ficar falando do espectro que eles representam fielmente. Ah, que eles são traidores. Uma pausa. Assim, eles são de direita. O bolsonarismo é de direita. Eu também acho que essa discussão... A gente já usou muito isso. Ah, mas eles são de direita. É que eles falam isso da gente também, a gente provoca do outro lado. É uma provocação. Então, eles sabem que a gente é de direita, a gente sabe que eles são de direita. Então. Exato. É o centrão, não sei o que, tipo, sabe, saindo dessa camada da discussão e analisando os fatos, e é bom falar sempre, né, análise não é desejo, eu tô falando o que eu tô vendo, não o que eu quero que aconteça. O que eu quero, o que eu queria, tipo, o que você gostaria? Eu gostaria que aparecesse um representante da direita que fosse tipo o Milei, assim, no sentido de falar, quero realmente enxugar o Estado o máximo possível, acabar com o Ministério da Mulher, feminismo é uma desgraça, um político brasileiro que falasse isso na cara, na lata, que nem o Milei fala, pra mim seria o ideal. A gente tem esse cara? A gente não tem esse cara. Por enquanto, pelo menos, eu não vejo. Com as ressalvas que você possa fazer ao Milei, né? Eu sei que também vai ter muita gente que vai falar que o Milei... Só um ponto aqui, rapidinho, Renan, não sei se você vai concordar comigo. Enquanto tiver bolsonarismo forte, não vai aparecer isso, porque o próximo bolsonarismo, ele vai destruir essa pessoa. Existe esse problema, que o bolsonarismo, ele trucida qualquer opção que tenha. Mas aí entra aquilo que a gente tá comentando, né? Se você vai criando o seu espaço próprio, e é um espaço refratário ao bolsonarismo, você vai conquistando espaço, esse espaço necessariamente ele vai necessariamente ele existe como negação também do bolsonarismo. E aí você tem que ir criando ele. Então se o bolsonarismo não te matou, você passa a ser um problema pra ele. E assim, o MBL é literalmente uma pedrinha ainda no sapato deles. Eles não conseguem tirar a pedra não dá pra tirar, você não consegue tirar, você vai ter que andar e a pedra vai estar doendo. O problema é que a pedra vai aumentar de tamanho, até que a pedra vire um negócio só e a pedra tem a vida própria, né? Milei é muito louco, o Milei é fraco, não sei o quê, mas eu gostaria de uma postura que nem a que o Milei tem, pelo menos. Eu não sei se o Milei vai fazer um bom mandato, ele vai conseguir fazer tudo o que ele quer. Eu sei que ele fala coisas que eu concordo mais do que os representantes que a gente tem aqui no Brasil. Aí o pessoal já fica tipo, porque o Milei não se colocou o cachorro dele pra ser não sei o quê, né? Tipo, fala umas viagens assim. Bom, eu sei que eu vi o Milei falando que quer acabar com uma caralhada de ministério, que quer enxugar o Estado, que quer fazer um enfrentamento ao identitarismo, à cultura woke, ao feminismo, e nisso eu acho que ele tá certo. E eu não vejo representantes da direita falando coisas tão próximas disso. Agora, não tem isso. Então, o que eu tô vendo é que o representante da direita vai ser o que os bolsonaristas abraçarem. O Bolsonaro estando preso ou não, estando elegível ou não, o que os bolsonaristas abraçarem vai ser o político representante da direita que vai ter mais capital pra fazer enfrentamento à esquerda. Simples assim. E aí, quando eu tava pensando nisso, eu imaginei algumas possibilidades. Na verdade, são duas possibilidades mais interessantes. Tipo, claramente, existe uma parte rachada da direita que não vai nunca aceitar se aliar ao bolsonarismo em condições normais de temperatura e pressão. Basicamente, o pessoal da terceira via, MBL e tal, né? Só que é um grupo que não tem capital político pra eleger um presidente. Não tem. E eles mesmos devem saber disso. Eles não têm força pra eleger um presidente. O projeto do MBL, pelo menos, é um projeto de longo prazo. Eles têm que trabalhar pra daqui a alguns anos, talvez, eleger um cara. Posso falar? A leitura tá certíssima. É exatamente isso. Eu volto a falar, a hipótese do Danilo é uma forma de você hackear esse jogo.
É uma possibilidade de hackear esse jogo, mas vamos dizer, esse hack, nem sei o nome como é que é o ato de hackear, né? Essa hackeada, ela aconteceria no momento em que o MBL ainda não estaria institucionalmente completo. É como se a gente fosse o Freeza na forma 2, não na forma 4. A gente não chegou na nossa forma final, né? A forma final vai ter que se dar com esse desenvolvimento, vamos dizer, é livro amarelo, é militância, é debate universidade, gente já na máquina pública, gente na burocracia, partido formado, é isso, né? Mas tá certo a leitura dele. Chegamos a 6 mil pessoas. Uhul! Valeu, galera. Agora like aí na live. Chegamos a 6 mil. Bora. Muito bom. Ter poder pra fazer isso. Só que é até difícil você conseguir aumentar o seu capital político batendo de frente com o maior poder político do seu espectro no momento. E continuar fazendo isso. Então, pausa. Isso é bom ouvir que a gente conseguiu. Então, mas assim, é difícil. A pergunta é, como fazer um crescimento sabendo que você é minoritário dentro do próprio campo? E existem as famosas estratégias minoritárias, né? Isso é tema de discussão e debate político. Quais são as estratégias de sobrevivência de minoritários, de crescimento de minoritários dentro de campos políticos? E você tem muitos casos de minoritários que se tornam majoritários, porque a regra do jogo é diferente. E lembrando sempre, o jogo não se dá apenas na esfera eleitoral, o jogo se dá em vários campos. Em vários campos. Um exemplo disso é porque como é que o Centrão, como força, e lembrando que o Centrão é considerado um grupo conservador, cresce usando a polarização a favor dele. Como é que o Centrão obriga o Bolsonaro a apoiar o Ricardo Nunes na principal cidade nas eleições de 2024? Se a gente olhar direitinho, o Tarcísio é um cara de origem centrônica, né? Ele não é um cara, vamos dizer, de direita, ele não tem concepção, ele é um cara pragmático. Mas como isso acontece? Existem estratégias que são traçadas. Ali é uma estratégia minoritária hoje, ainda que eles sejam majoritários em termos clássicos. Eu falo do pensamento de esquerda, né? Eles estão muito mais incrustados no sistema do que qualquer coisa. Eles são patrimonialismo brasileiro, mas existem meios para você fazer isso. Existem estratégias. Isso, na verdade, nem é uma estratégia, isso é um campo tático. Existem táticas para você ir se estabelecendo. E aí você cresce, até você dar os famosos saltos qualitativos. Por exemplo, montar um partido é um salto qualitativo que você deu. A gente montou um partido e a gente está jogando o jogo de outra maneira. Fazer, por exemplo, uma universidade de direito que está formando gente que vai entrar na máquina pública. Salto qualitativo. Tum. Que não é um salto quantitativo. Quanti, né? Você vai aumentando. Quali você muda de natureza. Então, é isso. A gente vai ter que fazer. Aí é da capacidade estratégica, capacidade de pensamento, a quantidade de trabalho que a gente coloca. E aí, se a gente vai conseguir... Cara, são os 7 pessoas que entraram no clube, é a galera que tá trabalhando com a gente, é nosso time, são nossos líderes ao redor do Brasil, as pessoas que pensam. A gente vê a gente como um projeto geracional. Então, a gente vai conseguir ultrapassar essas barreiras que o Wagner levantou, que são barreiras reais, mediante esse tipo de trabalho. Manda um abraço pra Rose Scheer e um beijo pra ela. Ela ama você. Rose Scheer, um beijão. Ela não para de falar Tour de Blonde aqui. Ah, é? Ó, que esse sobrenome aí, hein? Ó. Eu vi um cara te xingando muito ontem nos comentários da live. Você gosta de viajar pra pegar mulher? Caramba! Um cara falou, e desde quando ele quer vocês? Quer quem? O Raul Araújo. Raul Araújo é um hater que vem aqui. Mas a gente não quer o Bolsonaro também. A estratégia não é buscar um meio de ser querido pelo Bolsonaro. O que o Wagner está questionando é como pessoas que não querem ser benquistas pelo Bolsonaro vão poder crescer num universo eleitoral que tem como grande validador o Bolsonaro. E como eles esperam aumentar o poder, tirando a parte da organização, de tentar fazer um projeto de base, eu vejo que o MBL faz hoje é isso. Eles têm um projeto de base sólido, forte, muito mais organizado que os bolsonaristas, então eles têm uma adesão maior entre os mais jovens, eles têm a Academia MBL, eles têm a Revista Valete, eles estão tentando formar novas figuras políticas, figuras de influência política, lideranças políticas, essa é a palavra. Eles estão tentando formar novas lideranças políticas e eu acho que eles têm força, organização e adesão suficiente para eleger vereadores e deputados hoje. Agora, para eleições majoritárias, eles não têm força ainda. E eles não querem se aliar ao... Pausa. Dá pra ganhar eleições pra prefeito, sim. É porque ainda a gente não maturou as lideranças regionais para serem pra prefeito. Um exemplo, o Glauco, que é o nosso vereador em São Bernardo do Campo, ele é a maior figura política de redes sociais de São Bernardo. É que ele tem uma carreira no legislativo. Ele poderia concorrer e dar um susto agora nas eleições em São Bernardo. O Márcio também, em Santo André. A dimensão municipal, ela já é plausível nesse jogo. Ela é plausível. E outra coisa, existem figuras políticas que elas já estão bem estabelecidas através de carreiras feitas em partidos outrora tradicionais, hoje decadentes, como o PSDB, que sobrevivem à beira disso. Como explicar o caso do Eduardo Leite? Você consegue ter estratégias paralelas a isso.
Dá pra ter. Mas vamos lá, o raciocínio dele tá bom. Vamos o bolsonarismo, que é o que tem capital político pra eleger um político nos cargos do executivo hoje. Então, pra eleger prefeito, governador e presidente, tem que ter o apoio dos bolsonaristas. Assim. Discordo. Eu discordo nesse ponto. Eu discordo bem. O Kim tem condições reais de ganhar uma eleição aqui em São Paulo. Mas não tô falando do Kim. É que a prefeito, assim... É muito mais fácil eleger um prefeito numa cidade de 100 mil habitantes do que um deputado federal, por exemplo. Uma cidade de 20, 30. Então, assim, prefeito, você tá falando talvez prefeitos de grandes capitais, talvez cidades com mais de 700 mil pessoas. Vamos falar aqui? Já se torna mais difícil. Porque isso realmente tem um caráter majoritário. Sim, análise não é desejo, tô falando, né? Mas é a realidade, mano. O grupo de direita mais forte, com mais capital político, mais adesão, mais apoio, com mais número, volume e popularidade é o grupo bolsonarista. Como pra vencer uma eleição majoritária você precisa desse apoio, sem ele não tem o que fazer, a menos que, tipo, seja um lugar onde o bolsonarismo não tá nem competindo, tá ligado? Assim, a eleição passada, nós tivemos o mesmo tanto de votos do cara do bolsonarismo e a gente tava do pior momento. Uhum. Foi 2020, logo depois da operação dos 400 milhões. Exato. Pede pro meu irmão a matéria do cara. Fala assim, o Renan quer saber a matéria do promotor dos 400 milhões. Maravilhosa. De lavar a alma. Tá? Mas vamos lá, vamos vindo. 6.100 pessoas. Isso não vai rolar. E aí, o que eu percebi é que talvez tenha um caminho onde a direita pode se aglutinar como um todo. Talvez seja uma estratégia, tá? Eu tô cagando regra aqui, né? Eu sou um cidadão como todos vocês, tô dando a minha visão sobre o que eu tô lendo do cenário político atual. A gente tem hoje 3 nomes grandes, 3 nomes fortes, 3 nomes que são mais citados pra ocupar a vaga do Bolsonaro. Tarcísio, Zema e Michele. Tenho minhas ressalvas com os 3, ok? Por isso eu volto a dizer, eu não acho que a gente tenha nenhum nome ideal. Não tem nenhum cara que eu ache que, tipo, porra, esse é o cara. Eu acho que os 3 têm suas ressalvas. E a Michele tá muito mais forte do que eu imaginava. Alguém perguntou, Michele? Sim, Michele. Inclusive, deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá? Eu fiz até uma enquete no meu perfil, e eu acho que o meu perfil é um termômetro muito bom, justamente porque eu não sou partidário de um lado ou de outro. Então, eu fiz essa enquete aqui. No meu perfil, que não é um perfil engajado necessariamente pra um lado ou pro outro. E por enquanto o resultado tá sendo esse aqui. Tarcísio é o favorito, depois a Michele e por último Zema. Então, Michele é uma possibilidade real. Tá? Ela é. E eu tô analisando o cenário. Pausa. Não tô falando que eu... A Michele é a sucessora natural hoje do Bolsonaro dentro desse aspecto de prestígio que o Wagner está se referindo. E logo depois é o Nicolas. O triunvirato é o seguinte, se fosse falar... Nem triunvirato... caramba... Caraca, qual é o termo aqui? Meu Deus, a tríplice... Aquele negócio... Pô, a base do cristianismo, a base do catolicismo, a questão trina do poder, Pai, Filho e Espírito Santo. Trindade? Trindade. Hoje a Santíssima Trindade é Jair, Michele e Nicolas. É o Pai e o Filho e a religiosa que é o Espírito Santo. Nossa, é verdade. Entendeu? É uma Santíssima Trindade ali. Ou ela pode ser colocada como a Maria, porque como ela é uma mãe política do Nicolas, ela não pariu o Nicolas, né? Ela é uma mãe política do Nicolas, porque ela é evangélica como Nicolas, tal, então ela teve uma concepção divina aí do Nicolas. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, e repara uma coisa, esses 3, os 2 sucessores principais simbólicos são evangélicos, e os filhos do Bolsonaro, nenhum sequer esteve na manifestação. Flávio, Eduardo, Carlos, esses caras nem contam como sucessor. O Danilo Geber falou aqui que heresia, Renan, mas assim, toda a manifestação bolsonarista foi todo um grande culto, né, ao Bolsonaro, utilizando linguagem pentecostal. Sim. Eles fazem isso. É um culto herético ao Bolsonaro, mas isso é uma demonstração de força ou de fraqueza? Esse é o ponto que eu jogo assim para uma análise para os demais. Você tem que se apropriar da linguagem dos evangélicos. É um uso de força sobre essa comunidade evangélica, através de um disfarce que você faz, ou eles estão sendo colonizados pelos símbolos dos evangélicos, porque os evangélicos se tornam cada vez mais poderosos? Essa é uma pergunta boa, ô Júnior, porque o bolsonarismo em 2016, 17, 18 era muito mais um grupo militarista no discurso do que evangélico. Hoje o bolsonarismo é muito mais evangélico do que militarista. Na verdade, os bolsonaristas odeiam os militares, são os melancias. O discurso desapareceu. Então, digite 1 se você acha que isso é uma demonstração de força dos bolsonaristas sobre as comunidades evangélicas, ou 2 se você acha que é uma demonstração de força dos evangélicos, né, que hoje são 30%, 40% da população, sobre o bolsonarismo. Percebam isso. Se você acreditar que linguagem é poder, Júnior, os evangélicos estão vencendo sobre o bolsonarismo. Eu escrevi um artigo disso. Que é o que eu quero, mas vendo que a gente tem em mãos o que pode acontecer. E o que eu acho vendo isso aqui? O Tarcísio talvez seja o único nome que teria o apoio de toda a direita, dependendo de como for trabalhado, tá? Porque eu não vejo nenhum problema. Não vejo. Assim, por quê? Porque o Tarcísio ele não é sectário. Até porque o problema nunca foi se juntar num nome pra enfrentar o inimigo. O problema é estar num projeto sectário. Na época do Bolsonaro tinha um caráter golpista de um cara que tenta cancelar todo mundo. O Tarcísio não é isso. Pelo contrário, ele é
Aberto, acho que até demais, tá? Mas vamos lá. Que o Tarcísio era ministro do Bolsonaro e pode ainda, dependendo de como for a campanha dele, ser o candidato dos bolsonaristas. Tem que ver como é que vai ser a movimentação dele para com os bolsonaristas, né? Só que o MBL hoje tá mais próximo do Tarcísio. Talvez a opção do MBL fosse essa. Eu acho que o MBL hoje, ele tá se aproximando do Tarcísio e ele vai tentar desvincular do Tarcísio a imagem de bolsonarista. O grupo do MBL vai tentar desvincular essa imagem. Porque se o Tarcísio for flagrantemente bolsonarista, eles vão falar que eles não apoiam o bolsonarista. Só que eles têm proximidade com... Grande ponto. Eu acho assim, a gente sempre fala que o Tarcísio é bolsonarista. O Guto teve ontem aqui na live mesmo, o Guto é vice-líder do Tarcísio, ele mesmo falou. O foco do MBL estratégico nas próximas eleições, obviamente, tendo um partido, montar uma bancada forte nos estados e em Brasília. Tá? Se o MBL vê que ele tem uma chance eleitoral, um exemplo, se o Danilo pinta como uma figura, a gente pode pensar em dar um salto próprio, entendendo que a gente pode romper essa dicotomia. Se a gente não tiver medo de romper a dicotomia, o foco é montar a melhor bancada que o Brasil já viu, pra gente, com base no contraste com os demais, exercer poder não só eleitoral, mas poder fático no Congresso Nacional. A gente vai transformar aquele desejo, já pensou que tivesse mais 15 Kataguiris em realidade. Daí... Não que o eleitor seja, como eu falei, o eleitor brasileiro, o brasileiro ele é pouco, não é leal, ele não é grato, né? Ele esquece fácil as pessoas e tal. Então, assim, não que as pessoas vão dar valor a um bom trabalho, mas eu tô falando em exercer poder no fim do dia, né? O governo Tarcísio. O vice-líder do governo Tarcísio é um membro do MBL. Então, eu acho que o Tarcísio talvez seja o único nome que poderia ter o apoio tanto dos bolsonaristas quanto do pessoal da terceira via. Só que seria uma coisa difícil ainda assim de construir, porque... seria difícil, não é simples hoje vender um discurso que compactue, que seja compatível com os dois lados. E é possível que a proximidade com o MBL seja mal vista pelos bolsonaristas, de forma que talvez eles prefiram dar o apoio deles para outro nome. Isso é uma coisa que pode acontecer. Eu acho que nesse ponto não. O Guto tem que conviver com bolsonaristas assim, que odiavam o MBL lá na Leste. Por exemplo, o Carteiro Reaça. Não, o Carteiro foi um dos caras que tocaram a cassação do Arthur, é um cara que entrou com queixas-crime já contra mim, contra o MBL. E uma relação boa, uma relação pacificada lá, né? O parlamento acaba gerando convivências, essas convivências acabam gerando, quebrando, vamos dizer, o clima um pouco ruim. Mas eu acho que os bolsonaristas não estão decididos sobre o nome que eles vão querer que ocupe o lugar do Bolsonaro num caso de uma prisão ou de uma inegibilidade. Me parece que a Michelle ela vai forte nesse caminho, tá? Tipo, o pessoal tá falando, Michelle não, Michelle é horrível. Cara, o que eu posso dizer é Michelle, não sei. Eu não sei nada sobre a Michelle. A única coisa que eu sei sobre ela é que ela é cristã, parece, tipo, ser bem ligada a pautas cristãs, e politicamente eu não vejo. Tipo assim, ela fez um trabalho de acessibilidade, tem muita ligação com aquela coisa de, sabe, inclusão com o pessoal surdo, mudo, enfim, sabe, ela tem alguns projetos sociais que... Você quer comentar sobre Michelle? Não, deixa ele falar mais. Por mais que eles sejam legais, não é um grande chamariz pra direita, né? Então, e não vai valer pra esquerda também, porque a esquerda tá pouco se fudendo se ela é uma mulher e se ela é uma mulher engajada em projetos sociais. Ela é a mulher do Bolsonaro, então foda-se. Eles vão, tipo, no máximo isso vai servir de argumento pra mostrar, vocês não falam que vocês gostam de inclusão, de representatividade? E aí agora tem uma mulher engajada em projetos sociais e vocês vão ser contra ela pra votar num homem branco, sei lá, no Lula, né? Um homem branco rico. No máximo vai ser um argumento que vai ir pra essa linha, mas é pouco, né? É bem pouco. Então, eu não sei, eu não faço ideia, né, de qual que seria a pauta defendida pela Michelle. Mas eles parecem estar querendo dar bastante destaque pra ela. E isso pode fazer com que ela seja o nome mais forte da direita em 2026. Pode ser que ela seja alçada a esse cargo. Eu falo tranquilamente, tá? Eu voto, sem nem pensar duas vezes, eu voto em Tarcísio, Zema ou Michelle, contra Lula, contra Janja, contra Boulos, contra Alckmin, contra Haddad. Fácil, mas não tenho dúvida. Qualquer um desses três aqui eu voto, sabe, voto e sem o menor peso na consciência. Contra qualquer um do representante da esquerda, voto, porra, não tem dúvida nenhuma. A questão é pensar quem vai chegar lá com mais força, né, na campanha. E como é que vai ficar também essa oposição interna. Eu acho, talvez, que desses três nomes, o que eu gosto mais é o Zema, tá? Eu sei pouco também, tá? Eu não sei muita coisa sobre o Zema, mas ele me parece ser o mais combativo, mais autêntico. Ele parece mais... Pô, mano, é que assim, Michelle eu não sei quase nada sobre ela, politicamente falando. Tarcísio, ele parece eficiente em algumas questões. Ele parece o mais político dos três. Como o pessoal falou, ele dá uma sabonetada. Até por isso, talvez ele seja o nome que poderia ter um potencial de aglutinar mais as forças, porque ele se compromete menos, né? O Tarcísio, ele é mais sabonete. O Zema parece ser o mais forte, assim, sabe? Em questão de se impor. Mas talvez até por isso o Zema rega. Eu não sei nem por que tá falando isso. Porque eu não conheço, tipo... Eu não sei o suficiente, tipo... Ainda são figuras que eu não conheço bastante pra poder falar muito sobre, né? Mas quando... Vamos lá. Sobre Michelle. Seria absolutamente desastroso pra todos nós ter a Michelle como candidata. Assim, pro Brasil é uma desgraça. Se o Bolsonaro já é despreparado, imagina ela, que ela era basicamente uma vendedora de vinho, de stand de vinho num supermercado.
ficou amiga de um deputado, foi trabalhar num gabinete em Brasília, aí se apaixonou pelo Bolsonaro, casaram, e aí é evangélica, tem uma oratória evangélica, tem uma linguagem evangélica, e aí ascende a presidência da República pelo PL, que é um partido que está instrumentalizando, utilizando ela como um instrumento para isso. Seria desastroso, porque a gente volta a falar, é uma pessoa que tem uma imaginação estreita, um conjunto de valores estreitos. Ela é evangélica e tal. Obviamente ela vai ser utilizada por elementos da política mais antiga, e tanto do universo evangélico quanto do PL, numa eventual gestão dela, que obviamente não vai acontecer, que eu vou explicar aqui, porque eu acho que não vai, pra fazer um governo merda, e ainda estreitaria, e ainda fortaleceria um messianismo ao redor da família Bolsonaro, que é muito ruim. Ela seria a Evita Peron do mito, né? E aí a gente sabe a desgraça que foi a Eva Peron na Argentina. A gente tá falando de Milei agora, né, muito por conta de um tipo de Argentina que foi gestado nessa coisa, né, nessas famílias reais ali que surgem na cabeça da galera. Então a Michelle é um desastre, mas a Michelle não vai acontecer, porque assim, a Michelle não foi condenada em segunda instância em nada, né, mas quando os caras tornaram o Bolsonaro inelegível, assim como quando tiraram o Deltan e como possivelmente vão tirar o Moro agora, eles fazem isso de maneira política e também arbitrária, como um recado, eu não quero você jogando esse jogo. E obviamente que a Michelle seria uma forma de driblar a inelegibilidade do Bolsonaro. E eles não vão ser driblados, eles têm consciência disso, tá? Se a gente considera que boa parte dessas coisas que acontecem são políticas, então eles não vão ser driblados, eles vão dar uma resposta política. E aí a Michelle, se eles perceberem, ela ela é investigada em muitos termos. Se ela tomou uma condenação em 2 instâncias, ela não consegue concorrer a nada. Eu não sei se iam deixar. Então, o Carluxo não sei se ia confiar. Outro ponto. A família entregar pra ela o legado, porque é uma transferência de alguém que não é... Assim, ela é mulher do Bolsonaro numa relação estranha que hoje se encontra distante do Bolsonaro. Mas ela não é isso com os filhos. Ela já quase saiu na mão com um dos filhos. Tem relatos que estão na imprensa e que são corroborados por declarações de políticos que a gente conhece, que são amigos deles, que falam que assim, com a família, ódio puro. Então, Renan Santos, não sei. O Wagner falou aqui no chat, ó, só pra avisar que já mudou essa versão sobre o Zema. Não, eu vi. Por questão do Zema, ESG. Eu ia entrar nisso do Zema, né, já sabendo que ele tem uma posição mais desconfiada com relação ao Zema, porque nenhum dos 3 nomes, assim, a análise que ele fez da Michelle se enquadra para os 3 nomes. Dá para saber no máximo um pouco como pensa, vamos dizer, e como age no campo superficial cada um. No campo não, na esfera mais superficial, esfera também não, na camada mais superficial cada um. O Tarcísio, ele é um homem que toma o todo pela parte. O que é um homem que toma pela parte? Ele é um especialista. Ele é um especialista em engenharia. Ele é um cara com QI altíssimo, vindo do ITA. Tá? Então a leitura que ele faz da política, ele pega a política a partir da engenharia. Então ele diz que governar é fazer obra. Então um bom obreiro, o que ele tem que ser? É um cara que cumpre prazo, é um cara meticuloso, é um cara organizado. Então ele deriva da área de atuação dele os valores para o restante. E isso é muito ruim. Porque tomar o todo pela parte sempre é ter uma visão estreita da realidade, tá? E ele, por isso, ele se vê como um executor em governos com linhas distintas. Então ele foi um executor de obras na Dilma. Ele também foi um executor de obras no Temer. Ele foi um executor de obras no Bolsonaro. E como governador de São Paulo, ele se vê como um executor de obras também. Então ele redireciona o governo para isso. Entendeu? É isso que pode depender do Tarcísio. Eu acho que é o que a gente consegue tirar a margem mais forte. A Michelle é aquilo que o próprio Wagner falou, não acrescentaria muito mais além do que eu falei. E o Zema, ele tem que ser entendido como um rapaz que... um homem, né? Ele é um herdeiro, o cara que construiu a empresa foi o pai. O pai sempre foi o cara foda na empresa, nunca foi muito o caso do Zema. É um cara que foi alçado à política por pertencer a esses grupos empresariais ali de Minas, ele é próximo do Salim. A força desses grupos empresariais que financiam o liberalismo brasileiro tá em Belo Horizonte. O Salim Matar da Localiza tá lá. Ele é um cara deles. E de resto, essa coisa ESG e tal, é o mundo que ele vive. Ele se torna um bolsonarista por conveniência, o Zema. Mas existe conveniência, existe convicção e existe um meio. O meio dele é esse meio. Aquele grupo de palestras Esfera, que hoje são os grandes promotores da cultura woke no Brasil.
enquanto grupo empresarial que substituiu o lead do Dória. Então, o Zema é o que dá menos pra assim. O Zema, os elementos pessoais de todo mundo tá aí. Façam aí suas escolhas. Renan Santos, é o seguinte, já é 4h34. Opa, entrou o 7-8. Deixa eu ver quanto hoje. Eu não sei se a gente vai conseguir tocar o resto da pauta. Eu acho que vai deixar para o MBL News e para as participações. Aqui. Ó, o canal Tragicômico falou no chat. Nenhum dos nomes é grandes coisas, mas eu não sei se ainda há tempo de surgir um nome competitivo para 2026. Acho que esse nome já deveria estar sendo construído desde já. E já estaria meio atrasado. Sim, eu também acho. Eu acho que esses caras, assim, os partidos do Centrão querem lançar o Tarcísio. É isso que eu sei. Ó, pro 7, o livro do Milton Friedman. Você vai receber a Valete com o livro do Milton Friedman. E pro 8, cara, essa camiseta aqui de coordenador do MBL. É meio complicado, essa camiseta não pode. Eu não vou dar essa aqui não pode, pô. Isso aí é interna. Interna. Eu vou dar essa camiseta aqui, ó. Tô perguntando o que você faz se entrar em 10 clubes. Eu vou botar a peruca do Renan Vitoriano. Aqui, ó, você vai receber a camiseta de Alexandria bem bonita da academia. É esse Renan que tá ali embaixo, ó. Vai, falta 2 pra chegar a 10. Vamos, galera. Renan, eu acho que a gente precisa ler. Então vamos continuar? Até chegar ao 10º? Vamos continuar com o React aqui. As outras pautas vão ter que deixar pra noite, né? A não ser que você queira fazer 3 horas de live. Quando a gente começar a acompanhar as eleições, com certeza a gente vai ver bem mais dessas figuras para poder avaliar. Então o que eu tô falando agora pode mudar completamente da época da eleição, porque de repente quando eu vejo mais do Zema, eu gosto menos dele. E quando eu vejo mais do Tarcísio, eu posso gostar mais dele. E talvez se ver mais da Michelle politicamente, eu posso gostar mais dela. De repente a Michelle começa a falar umas paradas super based e eu começo a pensar, caralho, porra, a Michelle é braba. Hoje eu não sei, hoje eu não tenho uma opinião muito formada sobre nenhum desses 3. Eu acho que tipo, são 3 nomes, ok, vai, né, é o que tem, mas não tem nenhum que eu veja e pense, caralho, esse aqui é o cara. Nenhum deles é ativamente contra a pauta woke. E esse, pois é, e pra mim isso é importante, mano. Isso é uma das coisas mais importantes de todas pra mim. Você vê que os americanos perceberam que é importante ser anti-woke. E o Trump, assim como os republicanos como um todo, estão fazendo um plano de governo anti-woke muito forte. Então isso é uma parada que aqui no Brasil a gente não tem. O Milley é muito mais anti-woke que todos eles. O Trump é muito... O plano de governo que foi oferecido pela Heritage Foundation para todos os pré-candidatos republicanos é um plano que é anti-woke e ataca a questão burocrática. Eles estão falando em entrar dentro da burocracia americana. Tem um relatório do clube sobre isso, escrito pelo Orlando, importantíssimo, tá? Então, quem tá no clube tem acesso a isso. Tá? É bem interessante. Se o Wagner quiser, eu posso até mandar pra ele o relatório. Esse relatório é bem legal, bem legal. Muito mais anti-woke que todos eles. O DeSantis é muito mais anti-woke que todos eles. A gente não tem um cara que, sabe, talvez politicamente todos eles sejam melhores em quê? A segurança pública, eles vão defender mais que bandido tem que ser preso, tem que prender vagabundo e é isso aí. Economia, acho que eles não vão ficar aumentando imposto pra caralho. Então, tipo assim, o básico da direita, eu acho que todos eles podem fazer, podem cumprir. E isso já é muito melhor do que qualquer coisa de esquerda, ok? Se eles fizerem o básico do básico da direita, já é muito melhor do que qualquer merda de esquerda que a gente tá vendo. Imposto na China, Shopee, imposto novo toda semana, imposto em tudo que é lugar, aumenta imposto e ainda assim tem rombo fiscal e inflação. Se eles fizerem o básico, diminui um pouco o número de ministérios, de servidores públicos, diminui o tamanho do Estado, a carga tributária e assim consegue até aumentar a arrecadação. Se eles fizerem o básico, endurece pena, pelo menos um discurso mais ativo contra a criminalidade, o básico já vai ser melhor do que a gente tem hoje. Mas não tem nada que eu veja muito além do básico também, que possa ser de positivo. Não acha que se Tarcísio e Zema disputar na mesma eleição vai dividir muito os nossos direitos? E é por isso que é a necessidade de alguém ter tempo para construir algo sério lá para frente. Porque não será dessas gerações aí que vai vir alguma coisa. Esse é o ponto. Não vai ser com Zema, Tarcísio, não é com Bolsonaro. E eis aí a necessidade em um grupo como o nosso não aceitar a situação como está e ser dissidente para construir algo com o tempo. Porque é só com o tempo que você vai conseguir maturar. Porque quem tá no poder hoje, que no fundo é a esquerda, não tô falando do Lula, tô falando da estrutura como um todo, fez esse trabalho e demorou décadas. Brabíssimo, do Alan dos Panos, está aqui no chat, falou o seguinte: o Wagner é muito inteligente, concordo com a leitura dele, com exceção da Michelle. Votar em Michelle é o mesmo que votar em Bolsonaro, prefiro votar no Cogos, pelo menos vai dar muita risada. Grande Alan dos Panos. Pô, mas assim, a gente tá com um chat hoje. Nossa, finíssimo. Só o puro creme da internet, pelo amor de Deus.